Muy buenos días a todos los hermanos reunidos en esta mañana de Muito bom domingo dia a todos os irmãos reunidos 27 nesta de abril manhã de de este año domingo, hoje domingo, 2025, 27 que de abril están deste ano conectados a través del 2025, satélite Amazonas, que estão conectados el através do satélite satélite Eutelsat Amazonas 8 y demás e o medios de satélite comunicación. Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. Nos dice en el libro del Éxodo, No livro do Êxodo nos diz, en el capítulo 4, no capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: versículo 1 em diante diz: Entonces Moisés respondió diciendo: Então respondeu Moisés e disse: Ellos no me creerán, Mas eis que me não crerão, porque dirán: nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te Jehová apareceu. dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? Ele disse: Uma vara. Échala en tierra. Ele disse: Lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela, Como que la culebra lo perseguía ou seja, como que a cobra o perseguia. y él huía. E ele fugia. Muchos profetas han tratado de huir Muitos profetas trataram de fugir da responsabilidade de trazer a palavra ao no povo. puede cambiar al profeta que ya tiene destinado Mas desde Deus antes não de la pode fundación mudar del o mundo profeta para llevar a que já cabo tem destinado esa obra, desde antes da fundação do mundo para realizar essa obra. esa responsabilidad. Não podem evitar essa Puede decir: responsabilidade. "Esto no me sirvió, déjeme buscar otro". Não pode dizer: esse não me serviu, vou procurar outro. Espíritu ministerial de profeta Cada envía espírito ministerial de profeta, destinado desde antes de la fundación ele del mundo, envia y já viene destinado desde antes da en ese fundação do mundo. codificado E já todo vem esse programa codificado nesse profeta para Deus todo llevar a esse cabo programa todos los para Deus correspondientes realizar tiempos tudo o que que ele envía. corresponde para esse tempo que ele o envia. Agora dice: "Y Moisés huía de Agora ella". diz, Entonces e dijo Jehová a Moisés Moisés: fugia dela. "Extiende tu mano Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e por la pegue-lhe cola". pela cauda. Hermano William si lo subraya. Aí irmão William grifa, O sea que hay una forma de agarrar la palabra. ou seja, que tem uma forma agarrarla para por agarrar a palavra. la cabeza, porque Não podia agarrá-la pela picarla, cabeça puede picar porque la poderia culebra. a cobra poderia lhe picar. O sea, podía hacerle daño a Moisés. Ou seja, a cobra poderia causar danos a Moisés, mas se a pegasse de certa forma com essa mão poderosa da fé, Que no le iba a pasar nada, crendo que não ia lhe acontecer agarrou, e nada, mais e bem, a agarrou, veja o que mas passou. bem, veja o que aconteceu. y él extendió su mano y la tomó. Então ele estendeu a sua mão e a tomou e tornou-se em vara na sua mão. Tem que saber agarrar a vara, que é a espada, que é a palavra. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. ¿Por qué le iban a creer a Moisés? Por que iam crer a Moisés? De agarrar la palabra. Pela forma dele agarrar a palavra. Le dijo además Jehová: E disse-lhe mais o Senhor, ahora tu mano en tu seno. mete agora Y él metió a mão no teu peito. en su seno. E cuando la sacó, ele meteu a mão no peito e, tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Vuelve a meter tu mano en tu seno. E disse, torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, e depois, tirando-a do peito, eis que se tornara como a sua outra carne. Aí ele escreveu Cristo ressuscitado sem os pecados. E na margem de cima ele escreveu vara de Deus, um traço, o poder de Deus pela palavra. Embaixo escreveu lepra é igual pecado. Mão é igual Cristo. Ao Cristo tomar o pecado, morreu. Vou repetir essas três linhas. Vara de Deus, um traço, o poder de Deus pela palavra. Lepra é igual pecado. Mão é igual Cristo.
ao Cristo tomar o pecado, morreu. E acontecerá que se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não crer estes dois sinais, nem ouvirem a sua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Aí escreveu Apocalipse 11, do 3 ao 14. E também o capítulo 6. No lado do versículo 9 escreveu 3. No versículo 6 escreveu 2. E no versículo 4 escreveu 1. Ou seja, primeiro, segundo e terceiro sinal. Podem assentar os minutos. Os que estiverem em pé. No versículo 7, quando ele lhe disse, no capítulo 7, versículo 9 diz: quando Faraó vos falar dizendo, fazei por ele alguns milagres, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó e se tornará em serpente. Aí escreveu do lado direito, vara. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Do lado direito escreveu vara. E Faraó também chamou os sábios e encantadores. Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Aí ele escreveu vara e desenhou uma estrela de Davi. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está endurecido e recusa deixar o povo ir. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Do lado esquerdo escreveu a vara. Ele dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que eu com a vara que está em minhas mãos ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão. E o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, diz Arão, toma a tua vara, estende a mão sobre a água do rio, sobre suas correntes, sobre seus rios, sobre seus tanques e sobre todos os seus ajuntamentos das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Do lado esquerdo escreveu a vara, e escreveu Apocalipse 11, do 3 ao 7, e 15, do 3 ao 7. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, levantando a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Do lado esquerdo escreveu a vara. Agora, veja como aqui pula, aqui aparentemente pula. Porque no versículo 8 e 9 do capítulo 4, aí nos fala deste terceiro sinal. Mas quando vai a Faraó, não lhe mostra o sinal da mão. Agora, isso é algo muito, mas muito importante. Agora, porque vocês vejam aqui,
No versículo 18 do capítulo 4, versículo 16 diz: E ele falará por ti ao povo, ou seja, Arão. Ele será para ti em lugar de boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai e volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. E desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus em sua mão. Aí escreveu do lado esquerdo: Vara. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração para que não deixes ir o povo. Agora vejam como esses sinais que Deus lhe deu a Moisés, e esse segundo sinal, que representa a ressurreição do Senhor, sem os pecados, porque os deixou lá, no inferno. Quando esteve aqueles 3 dias, os quais estiveram nessa terceira etapa, estiveram pregando aquelas almas que não tinham oportunidade. Porque a terceira etapa, o irmão Branham nos fala que é para a igreja noiva, é para as virgens fátuas e é para os incrédulos, os perdidos. E ali teve um rompimento do ministério levítico, o Senhor em sua primeira vinda. Que na terceira etapa seria um rompimento no ministério. Na terceira etapa do tempo de Jesus, foi um rompimento levítico. Agora vejam, nessa mensagem, o sétimo selo e a terceira etapa, que foi pregado 15 de março de 1998, em Assunção, Paraguai, o Dr. William Souto Santiago disse: Agora veja como Deus opera em algo tão simples, e qualquer pessoa poderá dizer: mas o poder de Deus ser usado para algo tão simples? Ele vinha falando da ressurreição do peixinho. Porquanto nosso irmão Branham é um profeta, por meio dos profetas, Deus coloca os tipos e figura, coloca o simbolismo do que Deus fará mais adiante. Qualquer pessoa poderá dizer: mas como é possível que um profeta tão grande como nosso irmão Branham agora esteja ressuscitando peixinhos? Bem, e Moisés? E Moisés, com uma vara, e Deus lhe dizendo: joga no piso, e ela se tornando em uma cobra ou serpente. E disto. E depois dizendo a ele: agora pegue-a novamente pela cauda, e ele a agarrava pela cauda e se tornava novamente uma vara. E o que? E a respeito disso? E disto, Deus está colocando um tipo e figura em coisas muito grandes, as quais devem ser entendidas. Depois lhe disse agora: se não crê nesses sinais, crerão no outro sinal. Não crê nesse sinal, crê no outro sinal. No segundo sinal, mete a tua mão no peito. E pôs a mão no peito e disse: tira sua mão agora. E quando a tirou, estava leprosa. Depois Deus lhe disse: agora meta sua mão novamente no peito. A meteu e disse: agora tire-a. E estava limpa novamente. Agora, tudo isso está mostrando algo muito importante, que parte cumpriu na primeira vinda do Senhor, e como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações, isso também na segunda vinda do Senhor representa, tem um significado, um propósito
o qual vem a ser realizado na terceira etapa neste rompimento do ministério. Agora vejam no livro de Citas, na página 152, no parágrafo 1361, diz assim: agora, observa, eles personificaram depois que a verdadeira palavra tinha sido ungida pelo verdadeiro que Deus tinha enviado. Continuaram secundariamente. Eu me pergunto se poderíamos pensar por um minuto. Pegavam as pessoas nas mãos, há pouco, faz em torno de 20 anos, e foi mostrado um sinal. Surgiram sinais por toda parte. Uns tinham na sua mão direita, outros tinham na sua mão esquerda, e o outro... Vejam, todo tipo, eu me pergunto, Deus não me deixará dizer a vocês nessa hora o que em realidade foi a verdade, mas um dia vocês vão descobrir. Isso foi somente para ser manifesto a insensatez deles. Isso não foi correto desde o início. Um dia eu lhes direi, se o Senhor permitir. E embaixo escreveu, isso não foi correto. Isso não foi correto. E em cima do parágrafo 1361, ele escreveu a palavra ungida e também escreveu o sinal na mão, as personificações, escreveu ali também. A palavra ungida, o sinal nas mãos, as personificações. E o Dr. William Souto continua dizendo aqui. Agora, veja como Deus mostrou a seu profeta Moisés, um profeta dispensacional, coisas tão simples para que depois ele as faça lá no meio do povo hebreu. E também vejam que quando foi ao faraó, jogou a sua vara ali na frente do faraó e se tornou em uma cobra, uma serpente. E os magos vieram, os feiticeiros, os encantadores, e trouxeram suas varas. Uns encantadores trouxeram suas varas porque o faraó os mandou buscar. E eles diziam, isso foi o que lemos na Escritura, eles diziam, bom, nós também sabemos fazer o mesmo. E as jogaram, se converteram em serpente. Agora recordem, também tinham vara. Vamos colocar assim, tinham a palavra. E fizeram o mesmo, viram? Personificações e imitações. Com o quê? Com a palavra, com a vara. A jogaram e se transformou em serpente. E o faraó podia dizer, olha, está vendo? Fazem o mesmo que Moisés. Viram? O mesmo tipo de hoje. O mesmo. E assim foi em cada tempo. Assim também foi no tempo de Jesus. Quando ali um dos do concílio disse, olha, deixem esses homens quietos, porque vieram Teudas e Judas e fizeram um movimento aí, levaram a muitos. Mas veja, depois se desfez, desapareceu. E se essas pessoas são como eles, deixa eles. Isso vai desaparecer. Agora, e se for de Deus? É melhor deixá-los quietos. Deixa-os quietos e não aconteça que seja de Deus e mais bem estejamos combatendo a Deus. Então vejam que também se levantaram personificações antes, porque o diabo sempre trata de conhecer qual será o próximo passo para se adiantar. E assim quando os filhos de Deus, ou o mundo, incluindo os filhos de Deus, mas eles não podem ser enganados, eles conhecem qual é o verdadeiro. Vamos dizer, o mundo todo, quando vê, então, quando vê a coisa verdadeira, aí fala, isso aí é o mesmo que se levantou há pouco tempo, algo assim, assim, e começa a comparar com outros grupos do passado. E assim foi no tempo de Jesus, e assim é nesse tempo também. Sempre segue paralelo. Agora diz, e o faraó poderia dizer, vem, fazem o mesmo que Moisés. O que Moisés tem de diferente dos meus magos? Que diferença tem Moisés dos meus magos? E hoje também poderiam dizer, mas o que acontece? Enquanto podia falar dessas coisas, ou seja, enquanto estavam falando essas coisas, a serpente de Moisés, que era a vara convertida em serpente,
tragou as outras serpentes, engoliu as outras serpentes. Agora vejam, nesse tempo final, enquanto estejam falando a palavra, estejam falando coisas e imitando com a palavra, enquanto estão fazendo essas personificações, essas imitações, a palavra do ungido estará tragando, engolindo, anulando o poder do inimigo. Porque vejam, na página 164 do livro de Citas, parágrafo 1464 diz: Moisés operou e fez um milagre no nome do Senhor, e ali estavam os personificadores e fizeram a mesma coisa. Isso não deteve e Moisés não disse: eu creio que devo parar e sair da campanha. Ele ficou ali mesmo. E para quê? Lhe foi revelado, aleluia, ele sabia, pela palavra de Deus, ele sabia que finalmente a palavra os agarraria, sabia que veria um tempo em que a palavra se manifestaria e eles não poderiam continuar mais. Assim eu soube isso todos esses anos, vê? Isso é correto, que viria o tempo. Aí ele escreveu, os falsos ungidos, e em cima escreveu, Moisés e os personificadores não continuam. Moisés e os personificadores não continuam. Agora veja, fala, enquanto estavam falando essas coisas, ou seja, podem estar falando, olha, aqui fazemos o mesmo, nos reunimos, lemos isso, fazemos estudo, fazemos isso e aquilo, e enquanto estão falando, a palavra do ungido, a palavra desse mensageiro dispensacional estará tragando, anulando o poder do inimigo, porque é o que continua dizendo aqui. Mas o que acontece? Enquanto podiam estar falando essas coisas, ou seja, o faraó, lá, a serpente de Moisés, que era vara convertida em serpente, tragou as outras serpentes. E depois Moisés pegou a sua vara, a serpente se tornou vara, e onde estavam as varas, ou serpente dos demais? Desapareceram. O poder de Deus manifestado por meio de Moisés anulou o poder do inimigo. Então vejam, enquanto falam, enquanto digam, aqui estás fazendo o mesmo que lá. Enquanto estão fazendo assim, o poder de Deus, manifestado no ungido nesse tempo final, estará anulando o poder do inimigo. Já está profetizado. Os imitadores serão anulados. Todos que estejam fazendo coisas fora do cumprimento da grande capa catedral serão anulados. As suas imitações serão anuladas e as personificações também. Vejam na página 126 do livro de Citas, parágrafo 11 e 20, diz assim: como eu estava dizendo a vocês nesta manhã, ninguém se atrevia a seguir a Moisés ali dentro. Deus nunca tratou com dois, ele trata sempre com um. Ninguém se atrevia a personificar a Moisés. Ninguém se atrevia a imitar a Moisés. Era coisa de morte, seria coisa de morte, morte natural. Tentar imitá-lo, de entrar aquela coluna de fogo com ele. Assim que nem todas as pessoas estão feitas, você não nasce desta forma de entrar no sobrenatural, mas Deus colocou alguns na terra para representar a Ele como um embaixador dele, e esse embaixador é ordenado por Deus para entrar no grande desconhecido sobrenatural e discernir e trazer à luz coisas que a mente natural não pode perceber. Trazer à luz o mistério de Deus e prediz coisas que são, coisas que foram e coisas que serão. Porque é Deus atrás de pele, pele humana. Aí ele escreveu, Deus em carne. E escreveu também, um embaixador de Deus é igual a um profeta. E do lado esquerdo escreveu também, pilar de fogo. E em cima escreveu também, personificar a Moisés era morte, seria morte. No parágrafo 11, 25, aí nos diz também,
E para alguém tratar de seguir a Moisés para personificá-lo, seria morte, e assim é hoje, morte espiritual. Tratar de personificar é morte espiritual. Em cima ele escreveu, a Moisés, personificá-lo seria morte espiritual. E hoje também. Agora aqui continua dizendo. Agora vocês vejam como os imitadores foram anulados naquele tempo. E se foram anulados naquele tempo, serão anulados também neste tempo. Agora vocês vejam como para o último dia, os imitadores serão anulados, porque disto que Deus vai fazer nesse tempo final, não terá imitação. E na página 97 do livro de Citas, parágrafo 840, nos diz assim, somente olha o que esse pequeno dom de cura fez, como confundiu a igreja. Todos tinham uma sensação, todos tiveram isso, e direto no profundo do meu coração, Deus sabe que é verdade. Eu soube que não era correto, porque assim Ele me disse, mas era uma falsa personificação. É somente para desviar as pessoas. Agora, isso é certo. Embaixo escreveu as personificações e em cima escreveu o dom de cura. Então vejam que tudo aquilo que aconteceu lá no tempo de Moisés era para desviar as pessoas, eles dizer, isso aí veio libertar a vocês, nós temos aqui os magos que fazem também o mesmo. Mas vejam como aqui Deus nos mostra o propósito desses imitadores e desses personificadores. Eles não entram e nem querem que as demais pessoas entram, nem entram e nem deixam entrar. O irmão Braha fala em certo lugar e o nosso irmão ele escreveu. Agora na 119 nos falou também que desta terceira etapa não haveria imitações. Página 119, parágrafo 10, 57. A coisa que temos olhando adiante por 4 ou 5 anos pode ser que seja a terceira etapa que tem sido vindicada, e eu sei que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disto. Não pode ter. Agora está em existência e eu fui demonstrado disto, que isso aqui aconteceu para que possa identificar a sua presença entre nós. Mas isso não será usado em grande maneira até que o concílio comece com o seu aperto. Em cima ele escreveu, fé de rapto para a noiva, a igreja e os perdidos. E escreveu também a terceira etapa e o aperto. Não terá personificações. Agora o Dr. William Soto continua dizendo, na mensagem que estamos lendo, o sétimo selo e a terceira etapa, continua dizendo. Agora, vocês vejam como ressuscitando aquele peixinho, Deus estava mostrando algo grande. Deus estava mostrando ao cristianismo que partiram nas eras passadas e também o grupo dos nossos que partiram estava mostrando que vão ressuscitar nesse último dia. Porque os cristãos estão representados em quê? Nos peixes. Agora, se ali ele está mostrando como seria a ressurreição nesse tempo, e podemos ver que como foi que aquele peixinho ressuscitou. Foi como? Pela palavra falada de um profeta. Continua dizendo, e a ressurreição de um peixe representa a ressurreição do cristianismo, a ressurreição dos mortos em Cristo, e depois vocês vejam como tudo isso aconteceu. Depois que aquele peixinho já fazia meia hora que estava morto, mais ou menos. Agora, nesses poucos minutos que estivemos conversando, vimos a palavra ungida. Vamos colocar esse tema para essa curta palestra desta ocasião e logo nos veremos na atividade das 10 da manhã, onde estaremos reunidos para glorificar a Deus e nos preparar para receber de suas bênçãos que vêm pela palavra, a palavra ungida. Que Deus os abençoe e os guarde e bom proveito também
com os alimentos que fisicamente estarão comendo. Já teve bom proveito com esse alimento espiritual e também bom proveito com o alimento físico. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.